da Comissão de Finanças, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, boa tarde ao pessoal do sindicato, presidente, a procuradora, doutor Lenine, os demais colegas. Nós temos uma proposta aqui do projeto 72 e nós queremos ouvir aí se tem algum dos vereadores que gostaria de fazer algum posicionamento e fazer algum questionamento junto, com a procuradora, ou doutor Lenine, que foi o autor do parecer jurídico. Fica aberta aí a palavra a todos. Presidente. Com a palavra, vereador, relator William. O projeto é bastante extenso e o relatório também que nos chega é bastante extenso. Eu analisei alguns pontos do projeto e eu gostaria de pedir uma diligência nesse projeto. É um projeto recente, entrou há pouco prazo na casa, para que a Prefeitura, através do secretário de Meio Ambiente, pudesse, item a item que está sendo alterado, fazer a justificativa. Todos os itens que estão sendo alterados, com a justificativa para alterar, porque é uma lei recente que foi aprovada e que está sendo alterada. São, na verdade, duas leis, uma de 2017 e a outra de 2018. Então, assim, se ele quiser até usar aqui o espaço da comissão, acredito que é interessante. Caso queira apenas mandar por escrito, a gente faz uma leitura e até melhor para orientar os trabalhos. Um ponto que eu achei interessante, até para esclarecer para a gente, é o ponto de vincular as multas ao patamar do Estado. E essa vinculação, o jurídico entendeu que é legal. Boa tarde a todos. O professor, eu gostaria, assim, se vocês concordar, mesmo que seja requerida essa diligência para o secretário, que eu acho pertinente, devido à complexidade do projeto, até mesmo para maior esclarecimento. Mas se a gente quiser já abrir a discussão dele para conhecimento, que se vocês concordar, a gente podia começar item a item. E antes que eu me esqueça, gostaria de fazer um pedido, presidente. Eu não sei se regimentalmente a gente pode, para que esse projeto, ainda que ele esteja em diligência, ele possa ser apreciado pelas outras comissões, ainda que não deliberado, para que ele não fique travado dependendo dessa diligência. O senhor acha que existe essa possibilidade? Eu gostaria, relator, até de ouvir por parte do jurídico, se nós formos pensar um pouco, esse projeto, nós já passou 2 projetos com essa característica, e a razão pela qual que ele está aqui, eu observando aqui, ainda que eu vi algumas recomendações por parte do parecer jurídico, até consta que um lapso manifesto é a questão de redação, na questão do projeto. E lembrando que a razão desse projeto estar aqui é porque em um dos projetos que nós aprovamos, foi pedido, em vez de ser por decreto, foi pedido por lei. Eu até lembro, numa oportunidade, a procuradora mencionou que não via necessidade de haver uma emenda para que fosse por projeto de lei e pudesse manter a questão do decreto, porque não interferia na legalidade do projeto. Aí eu gostaria só de pontuar isso aqui para ver que, de repente, não é que eu estou querendo impedir que haja essas formalidades aí, mas no sentido que foi falado na outra, e o vereador do momento, ele insistiu que fosse por lei diante de um parecer que dispensava a necessidade. Então, eu queria só pela ordem, analisar. Presidente, pela ordem.
A questão que nós discutimos no ano passado, essa lei de 2018, houve sim no projeto original, que algumas determinação fosse por decreto, não vejo problema, e continuo não vendo problema ser por decreto, não. Sim. Porque, a partir do momento que você coloca o índice de reajuste, vai ser aplicado, pode ser por decreto, sim, não precisa necessariamente ser por lei. Isso foi a opinião da Procuradoria na ocasião. E os vereadores deliberaram que queriam por lei, né? Algumas partes desse projeto remonta à questão de decreto. A minha posição continua a mesma. Tá? Agora, eu gostaria de adentrar um pouco no projeto, porque eu acho necessário, porque o parecer aí, jurídico que está na mão do senhor, que eu também já tive conhecimento, ele é feito por um analista legislativo, que é o doutor Aquilenini. Então, do ponto de vista do analista, ele não adentra no mérito. Como eu sou procuradora-geral da Câmara e eu acho que uma das minhas prerrogativas é orientar os vereadores nas questões até de mérito. Então, no processo aqui, no projeto, eu tenho... Por isso que eu sugeri a gente já discutir, porque já vai adiantando o conhecimento do processo, do projeto. Fica a critério do senhor, se vocês quiserem deliberar. Eu vejo essa importância. Até não precisa de discorrer todo o projeto em si. Eu creio que seria importante a gente pegar só os pontos que foram analisados, que pode ajudar o projeto a ter o seu teor completo, né? Aí vai depender dos demais colegas aqui. Se... Eduardo, tem a lei original, de 2017, 2018? Eu tenho aqui, mas eu... É 2474 e a 2601. Perfeito, obrigado. Presidente, pela ordem, se o senhor quiser que o analista legislativo discorre sobre o ponto de vista dele, fique à vontade, que aí eu vou entrar no mérito da Procuradoria Jurídica da Casa. Sim, eu gostaria de ouvir, só para me poder, porque até no final do parecer aqui, existe um ponto aqui que ficou para mim necessário. Na conclusão, doutor Lenine, está aí, ante o exposto, parecer pela constitucionalidade do projeto de lei 7219, recomendando-se, porém, alteração do artigo 2º e do artigo 8º do anexo 6º do projeto, nos termos da fundamentação. Eu só gostaria também que fosse feito uma colocação para mim poder entender um pouco melhor e talvez ajudaria até os demais colegas. Pois é, a gente já pode até se focar, a gente já pode anexar a proposta de emenda ou, sei lá, se for necessário, uma mudança no corpo do projeto por completo. Certo. Boa tarde a todos. Presidente, o parecer se ouviu bastante extenso e o projeto é relativamente complexo. Acho que ele é mais extenso que complexo, mas eu vou tentar sintetizar. Eu não observei nenhuma inconstitucionalidade. Penso que o projeto respeita a Constituição Federal, Estadual, a lei orgânica, a legislação federal, estadual sobre a matéria. E, em síntese, o projeto atualiza a legislação local, a Lei 2474, a legislação estadual. O projeto, no artigo 1º, ele aumenta a competência da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Penso que é uma questão, do ponto de vista legal, não há nenhuma vedação, seria uma questão política. O artigo 2º do projeto vai na linha do artigo 1º, estabelecendo, incluindo alguns incisos que são relativos ao artigo 1º, no artigo 9º. O lapso que eu verifiquei aqui na questão, nesse dispositivo, é que no parágrafo 2º do artigo 9º, o projeto faz referência ao inciso 18. E, com devida vênia, sequer existe esse inciso
na lei, na redação original. Então, ou seja, tudo indica que foi um lapso, que em vez de 18, em vez de 13, constaram 18. Uma questão de técnica legislativa que merece ser observada. A correção mesmo de texto, né? Sim, sim. Os demais dispositivos do projeto, eles alteram os artigos 19 caput, 27 caput, 32 caput e os parágrafos 1º e 2º do artigo 35, todos da 2474. Em síntese, o projeto atualiza a forma de definição do valor de penalidades administrativas em âmbito ambiental. Eles dispõem que vai ser aplicada a unidade fiscal padrão do município de Nova Serrana, reajustados anualmente pelo INPC. E isso seria feito por decreto. Seria feito por decreto. Também, como a doutora Márcia disse, eu não vislumbro nenhuma ilegalidade nisso, até por questão prática. Se todo ano for aprovar isso por meio de lei, isso fica muito dispendioso. E, em termos constitucionais, não existe vedação a que se faça essa atualização por decreto. Por projeto de lei, né? Não existe vedação a que se faça por decreto. Esse ou seja, não é necessário o projeto de lei. Qual artigo é esse? O artigo 3º, 4º, 6º e 7º do projeto. Eles vão na mesma linha. Muito bem. O artigo 5º, ele trata do tema relocação de reserva legal. Não observei nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade também, por quê? Porque esse artigo 30 da Lei 2474 trata de imóveis que perdem a característica de imóvel rural. O artigo 30 tem vários incisos e eles regulamentam essa questão de relocação da reserva legal. Em síntese, um imóvel era rural, perdeu essa característica e, obviamente, se torna urbano. Com o loteamento, a lei permite a relocação da reserva legal, ou seja, vai mudar de lugar. Sim. A Lei Federal 12.651, que trata de matéria ambiental em âmbito federal, ela não prevê especificamente isso, mas a legislação estadual permite. Inclusive, eu faço referência à lei, que é a 20.922, de 2013, é a lei estadual, completando a fundamentação. Ou seja, não vislumbro também nenhuma inconstitucionalidade ou ilegalidade nessa matéria. No artigo 8º do projeto, ele altera os anexos 3, 4 e 6 da 2474, a lei municipal. Nesse ponto, eu observei algumas questões de técnica legislativa, que não interferem no mérito do projeto, mas é fundamental que se observe esses pontos. Por quê? A questão da numeração das infrações. O projeto inicia na infração número 34, no anexo 6. Ou seja, ele não dá sequência ao anexo 5 e tampouco inicia uma numeração específica. O anexo 5, a numeração das infrações vai até o número 37. E no anexo 6, inicia-se a partir do número 34. Eu observei essa incongruência e, para evitar qualquer questionamento, para evitar até mesmo confusão na aplicação da lei, eu penso que seria fundamental que o Executivo ou iniciasse uma sequência numérica específica do anexo 6, como foi feito na Lei 2.601, que foi a última alteração da 2474, ou que ele desse sequência ao anexo 5, ou seja, iniciasse a partir da infração número 38.
observei essa incongruência. E também o dispositivo não faz referência ao anexo 1 da 2474. E ele também é alterado no projeto. Então, ou seja, o dispositivo foi omisso em relação ao anexo 1. Eu penso que também seria importante fazer essa alteração. Com relação às infrações, presidente, eu reitero meu posicionamento aqui de não adentrar em matéria política. Sim. Que seria questão do mérito, de definição de infrações, definição de valores. Mas, em síntese, também eu faço uma observação. O projeto ele vai na linha do decreto estadual 47.383 de 2018. No decreto estadual, as infrações, eu conferi uma a uma, são idênticas. Você está falando relacionado ao Copan, porque parece que tem esse departamento que faz essa atualização dos valores, não é? E a lei aqui, ela está submetendo a essa mudança através do Copan. É o seguinte, o decreto estadual do governador, obviamente, ele define as infrações. O projeto define as mesmas infrações, mas em vez de usar o FENG, ele converte esse valor das UFENGs pelo valor atualizado, com base na resolução 5.200 da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais. O valor utilizado, que foi publicado no dia 27 de novembro de 2018, foi R$ 3,5.932 décimos de milésimos. Ou seja, no anexo 6, quando nós temos aí várias infrações de natureza ambiental e os respectivos valores, é fruto da conversão da UFENG por esse valor. Foi assim que o projeto chegou a esses valores em cada uma dessas infrações, valores de penalidades. Sim. Ou seja, no mais, eu penso que a matéria de mérito que deve ser analisado pelos membros desta casa. Correto. Foram essas observações. Obrigado. Presidente. Com a palavra, o relator William. Preocupação nos artigos 3º e 4º é justamente aí, porque do jeito que a matéria está, vigorando nas leis municipais, sobretudo a 2474 de 2017, os reajustes são feitos por decreto, com base no INPC, e são vinculados à nossa unidade fiscal padrão. Quando eles ficam vinculados ao Estado, esta Câmara perde o controle dos valores que são acrescidos ano a ano. Ou seja, se nós temos apenas a correção do INPC, o prefeito, por decreto, aumenta o valor de toda a multa, porque ele corrige pelo índice infracionário, tudo bem. Agora, quando a gente vincula aos valores estabelecidos pela Secretaria de Estado, nós perdemos o controle, porque se eles aumentam em Belo Horizonte, o Estado inteiro, aumenta aqui em Nova Serrana, sem a Câmara ter qualquer controle sobre isso. Então, esse é o meu posicionamento em relação ao artigo 3º e 4º. O segundo está ok. A questão do primeiro aqui, eu acredito que essas atribuições de estudo de impacto de vizinhança e viabilidade ambiental do parcelamento de solo tem que ser pela própria Secretaria de Meio Ambiente mesmo. A questão do artigo 5º... Relator. Eu não compreendi, doutora. O artigo 3º também, essa observação que o senhor fez é exatamente a observação que eu iria colocar, porque está vinculando aos reajustes do Estado. E isso é vedado. Ele pode, sim, fazer por decreto, e o índice, e já está previsto aqui o índice que ele vai aplicar. Não tem ilegalidade nisso. Mas eu acho que é passível de surgir até alguma emenda nesse sentido, para poder ser por decreto, igual está
no original, e a questão também que ele está falando que isso vai ser reajustado no mês de janeiro. Tem que observar o princípio da anterioridade também. Que aqui, ó, o artigo 3º, os reajustes sempre no mês de janeiro por decreto, observando sempre os valores estabelecidos pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Isso é vedado. Essa questão de vincular o reajuste local aqui ao do Estado. Porque o decreto, todo ano, o prefeito, no mês de janeiro, ele faz o decreto de reajuste do INPC, com base na majoração janeiro a dezembro. Então, automaticamente, você tem a correção do acumulado até dezembro. Por isso que ele pode publicar para vigorar a partir de 1º de janeiro, ainda que retroativo, né? Porque o índice foi observado em dezembro. Só uma observação, presidente. Com vontade. Essa vinculação ao valor do Estado, ela foi feita com base numa deliberação normativa do Copan. Exatamente. Deliberação normativa no 213. Esse é o ponto que eu gostaria de tirar minha dúvida, é se realmente o posicionamento do relator e da procuradora dentro da NR, né, que foi feito aqui no Copan, né, Certo. Nós discutimos em 2018 esses valores. Então, esses valores, que muitas questões não é aplicado no Estado, no município, desculpa, no município. Então, quando você vai acompanhar o valor do Estado, você não consegue aplicar no município de Nova Serrana. Isso nós discutimos nessa lei aqui de 2018. O senhor está lembrado, pastor? Sim. Você lembra disso? Bom, Pode concluir, doutor. a conclusão é essa, presidente. Foi feita com base nessa deliberação normativa do Copan. E a questão da anterioridade, eu não observei nenhuma irregularidade, porque não se trata de tributo, se trata de penalidade administrativa. Então, obviamente, os valores só vão ser aplicados às penalidades se forem praticadas após. Relativa à necessidade. Após a alteração. Sim. Seriam essas observações. O Walter quer fazer algum posicionamento? O William? Só vou conferir aqui a redação do artigo 150 da Constituição para ver se, de fato, nós temos essa prerrogativa. Doutora, tem fácil aí, artigo 150 da Constituição? Não. Só para ver se ele trata especificamente de imposto. Se fala tributos, o Walter quer fazer um questionamento aqui, tanto para a doutora ou para o doutor Lenine. Fica à vontade, Walter. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria só uma confirmaçãozinha aqui. Essas multas, elas vai a partir de 2008 para cá ou vai ser da agora para frente? De acordo com essa legislação. De acordo com essa legislação agora, essas multas que, por exemplo, já é a partir de 2008 para cá ou vai ser da agora para frente? E demora um pouquinho mesmo. O artigo 10 prevê que a lei entre em vigor na data da publicação, ressalvados casos de criação e majoração dos tributos, os quais deverão entrar em vigor 1º de janeiro de 2020. Obrigado. Artigo 10, tire a sua dúvida. eu achei que o 150, não, 150 ele... Professor, o senhor localizou? Localizei. Opa.
Na verdade, a questão, Lenine, é mais política, porque quando fala exigir ou aumentar tributo sem que lei o estabeleça, nós estamos votando uma lei que está estabelecendo de tabela, né? Que você está... Seria uma penalidade, tecnicamente não seria tributo, né? Seria uma penalidade administrativa, uma multa. Né? Vamos passar aqui. Presidente, Pois não? eu sugiro que seja, para conhecimento melhor do tema, seja observado cada item do projeto, para poder vocês terem mais tranquilidade. Diante das dúvidas que eu tinha aqui em relação ao projeto, para mim está tudo tranquilo. Basta apenas os demais colegas, eu sou de acordo as recomendações de redação, e até mesmo ouvir, de última instância, ouvir aí o analista do meio ambiente, o Ricardo, trazer ele aqui, de forma que ele pudesse discorrer. Eu acho os pontos positivo, críticos aí porque para saber a aplicação na prática, o que isso vai repercutir. A reunião da Comissão de Meio Ambiente qual horário amanhã? Amanhã, às 13 horas. Eu, como relator, se o Ricardo comparecer à reunião de amanhã, eu proponho a fazer conjunta e deliberar. Tranquilo. É só um projeto? Eu até vejo a celeridade seria conveniente. Até no ofício, se quiser fazer por ofício, mas de toda maneira o pastor é líder de governo, pode antecipar. A única coisa que se está pegando aqui, para mim, é essa questão da vinculação, que ele pode até trocar uma ideia com o Farnese, e a questão prática do artigo 5º. Qual é a intenção com a redação do artigo 5º, que muda o inciso 3º do artigo 30. O 6º e o 7º é a mesma questão, de vinculação. É a questão de vinculação. Basicamente, para mim, é somente isso. Essa questão do artigo 5º, se você pegar a lei anterior, você vê a diferença que está de um para o outro. Quer ver? Eu até achei a redação melhor. Achei a redação do 5º melhor. Atual? Ela ficou melhor. Não, porque quando você... Aqui, ó, o artigo 5º, ele altera o inciso 3º do artigo 30. Aí você vai lá no artigo 30, o inciso 3º, da lei 2.474 de 2017, artigo 30. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, com apreciação do CODEMA, poderá autorizar a relocação de reserva legal, desde que seja atendido os seguintes requisitos. Aí vai no inciso 3º, que ele está mudando. O 3º, hoje, está prevalecendo, que a nova área sugerida para a área de reserva legal, transformada em área verde, esteja localizada dentro do município de Nova Serrana e, preferencialmente, na mesma matrícula do imóvel da reserva legal original. O que é a proposta? Que vai alterar o inciso 3. Que a nova área sugerida para a reserva legal / área verde esteja localizado dentro da mesma matrícula do imóvel da reserva original, quando a relocação for concomitantemente com solicitação de supressão de vegetação da reserva legal, área verde original, exceto em casos de utilidade pública e nos casos em que seja comprovado, por meio de imagens de satélite, que a reserva legal original esteja desprovida de vegetação nativa em data anterior a 22 de julho de 2008, quando a compensação poderá ser feita em área de mesma identidade ecológica.
Você vê o inciso 3 aqui, Para mim já está perfeito. preferencialmente. Hoje ela ficou mais completa. A Pra mim, a proposta de questão hoje é melhor. Está superada a questão para mim. É melhor. Apenas a questão da vinculação ao Estado. Está. Do Até artigo Eu vejo a 4º que única você fala. questão é O essa. Eduardo está aí. Eduardo, tenta, até o final da tarde, encontrar a evolução dessas multas, pelo menos nos últimos 3 anos, para a gente comparar nos últimos 3 anos com o INPC, para saber o que isso aí na prática repercute para as pessoas. Só uma observação, presidente. O artigo 10 do projeto, em relação são criadas algumas taxas no início do projeto, majoradas, melhor dizendo. O artigo 10, ele diz que a lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvados os casos de criação ou majoração de tributos, os quais deverão entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2020. Ou seja, a preocupação do senhor, eu acredito que com esse dispositivo fica superada. Né? Está resguardado, né? Aí respeito ao artigo 150 da Constituição, então nesse aspecto para mim está tranquilo. Apenas a questão da multa ser atrelada ao que é definido no Estado. Outra questão relevante também é os artigos 3º, 8º, 10 e 11 e anexo da Lei 2601. Doutor, só um minutinho. O vereador Cabral está querendo fazer posicionar uma colocação ali. Fica à vontade, vereador. Só um instante, viu? Obrigado pela... Eu achei interessante o que a procuradora falou do artigo 5º, porque antigamente eles matavam, faziam loteamento, plantavam em outro município, nem dentro do município de Nova Serrana. E aqui está falando no próprio loteamento. Porque antes mandava plantar no outro município 50 mudas, ninguém ia conferir nem nada. Nem sabia se Nem fazia. sabia se era verdade. Isso aí ficou ótimo, esse artigo 5º. Obrigado. Fica à vontade, procurador. Eu acho, a gente observar os artigos que vai ser revogado, do artigo 9º, fica revogado o artigo 3º, que com certeza não tem nenhum problema do ponto de vista jurídico, porque com as mudanças, o artigo 3º aqui tem que ser revogado mesmo. Agora, a revogação do 8º e do 10º e 11º, artigo 8º, o que vai revogar dele? O artigo 27 da Lei 2.474, de 5 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 27. Os valores referentes às taxas de indenização pecuniária pela análise dos estudos ambientais e por custos operacionais relacionados à vistoria dos processos de intervenções ambientais estão demonstrados no anexo 3 dessa lei, cujos valores serão reajustados sempre no mês de janeiro por meio de lei municipal. Então, esse é para ser revogado. Não vejo problema ser por decreto, só vincular o índice de reajuste. Presidente, tendo em vista que o objetivo dessa comissão se atentar à questão das finanças, da legislação e da justiça, minha preocupação, então, centrou apenas na questão da vinculação. Se a comissão entender por bem e houver legalidade, tem a proposta de deixar o meu relatório preso ao parecer da Comissão de Meio Ambiente. Se o Remito, que foi secretário, entender que há legalidade e pertinência, o relatório meu acompanha da Comissão de Meio Ambiente. Então, a gente pode vincular a deliberação à reunião. Exatamente. E convidar o atual secretário, né? Para amanhã. Então, então, meu relatório é do aspecto jurídico, opino pela constitucionalidade. No entanto, o projeto deverá atender as recomendações da Comissão de Meio Ambiente e Administração. Perfeito? Ok. Em relação ao projeto que foi pedido vista na última reunião, professor, eu tenho prazo meu hoje, né? Vence hoje. Aquele das professoras. O 68, né? Eu tenho a presença de representantes
do Cisnova, a Sônia saiu agora, mas está no prédio, né? O sindicato, ele tomou já agora ciência, né, do que trata a lei, já começaram até a discutir, né, com integrantes da categoria, e não formalizaram a resposta ainda, mas já tem já a documentação para isso, inclusive uma norma lá que orienta, aí fica a critério nosso, espera a questão do sindicato. Eu só, eu não tive na reunião passada, eu só gostaria de ouvir, assim, por parte do relator, qual que foi o ponto mais crítico? É apenas um ponto. Não sei se você tem na memória aí. É um ponto que está um pouco em aberto, é a questão das séries iniciais, nós temos que pensar em educação infantil, nas vagas para o concurso, permitir que pessoas de outras áreas, bacharéis, por exemplo, ampliou o leque, possam, desde que tenham complementação pedagógica, participar desse concurso. Pela experiência que eu tenho na educação, vou pegar a questão prática, né? Eu acredito que um profissional, primeiro que concurso não avalia todas as capacidades da pessoa, por isso que nós temos um estágio probatório. E eu não vejo uma razoabilidade para permitir que uma pessoa de outra área que não seja da educação dispute em pé de igualdade uma vaga para as séries iniciais, porque fez uma complementação pedagógica. Hoje a gente sabe que as faculdades têm cobrado muito pouco, essa complementação muitas das vezes é feita por curso à distância, onde a pessoa não teve nenhum estágio como deveria com crianças. Eu até não vejo problema nas séries finais do ensino fundamental, mas nas séries iniciais, para lidar com a educação infantil, acredito, até pelo volume de pedagogas que nós temos aí formando todos os anos, deveria a gente priorizar no concurso público quem é especificamente da área da pedagogia, do normal superior, para lidar com as crianças de menor idade. Então, uma questão assim, mais de mérito, mas eu deixei na mão do sindicato, porque se a categoria entender de outra forma, ou entender que a gente tem que ampliar mesmo esse leque, e acredito que a prefeitura também, ela tem outras formas, até de avaliação de títulos, para permitir que se equilibre também essa disputa e possa escolher, não somente com o perfil da prova escrita, mas também de outras maneiras, né, quem seria o mais indicado para a vaga. Lembrando que nós não estamos tolhindo aí o direito de um bacharel de lecionar. Ele pode lecionar, mas ele entra a título precário, ele entra numa substituição, ele entra para preencher uma vaga por contrato temporário, mas não a questão de se passar imediatamente para uma vaga de concurso, onde ele, na minha opinião, né, ele não é a pessoa mais habilitada para estar ali, exceto se ele tivesse uma segunda graduação. Segunda graduação, entendo, pertinente, porque aí já é uma segunda licenciatura, né, um profissional aí de geografia, que faz a pedagogia, então ele já tem uma presença dentro da área da educação, então ele faz uma complementação para uma segunda, né, licenciatura para atuar em um ramo diverso. Mas para uma pessoa que não teve a educação lá no eixo temático da primeira graduação, acho que uma formação pedagógica de 160 horas não teria assim, um viés para poder permitir que ele pudesse lecionar de maneira totalmente eficiente nas séries iniciais. E eu creio que seria importante nós ressaltarmos aqui, porque nós estamos aí na iminência do concurso público. Então, eu creio que essas proposições, elas vêm para fazer uma adequação para viabilizar esse concurso público que tanto nós esperamos, né? Então, eu gostaria de fazer aqui um apelo, né, não como líder do governo, mas como um legislador mesmo, para que a gente pudesse ver a viabilidade de nós acelerarmos, principalmente esses projetos que diz respeito à educação, que está, né, com a proposta aí para poder facilitar o mais rápido possível, não facilitar de forma que venha trazer alguma ilegalidade, porque não adianta nós aprovarmos alguma coisa aqui e na hora da conclusão do concurso público tem que voltar tudo outra vez.
E lembrando que esse ponto que eu citei, ele é um trecho do projeto. Ou seja, ali nós estamos contra o projeto, nós estamos contra apenas essa disposição Sem específica. dúvida. E eu não vejo, toda a discussão nossa aqui, a princípio, eu não quero ver como nenhuma oposição que nós estamos criando para impedir qualquer proposição para acelerar a execução dos trabalhos do Executivo. Mas quanto mais nós pudermos aprimorar as ideias, eu creio que a gente vai chegar no denominador comum que vai favorecer a população de um modo geral. E você quer fazer mais alguma colocação, relator? Sem mais no momento, agradeço a presença de todos, uma boa tarde. Eu fiquei sem entender, esse aí vai esperar mais uma semana? A resposta? O 68 vai aguardar esse posicionamento do sindicato, com brevidade. Não, aquele é outro. Aquele fala do